Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As montanhas Silvara, erguidas na extremidade norte, estendiam-se até onde a vista alcançava, com suas silhuetas recortadas contra um céu cinzento de inverno, carregado de nuvens carregadas de neve. Naquela época do ano, poucos ousavam aventurar-se nessas terras selvagens. A floresta era densa, um oceano de coníferas com agulhas de gelo, cobertas por um manto branco imaculado. O silêncio reinava supremo, quebrado apenas pelo estalar distante de um galho ou pelo sopro do vento que varria as cristas. Era nesse cenário austero e implacável que vivia Thomas Elde, um homem de 40 e poucos anos, com um rosto marcado pela idade e pela solidão, emoldurado por uma barba espessa com mechas grisalhas. Ex-soldado, ele havia trocado a guerra pela paz crua da floresta. Taciturno e reservado, tornará-se um guarda florestal, esculpindo sua vida de acordo com o ritmo das estações e dos elementos. Morava em uma cabana que ele mesmo construíra, perdida entre as árvores centenárias e os picos gelados. A cabana, feita de troncos escuros e pedras extraídas da montanha, parecia parte integrante daquela paisagem agreste, esquecida pelo tempo. Naquela manhã, o vento assobiava com uma força incomum, rodopiando por entre as árvores e penetrando sob a gola do seu casaco. O frio penetrava em sua pele, penetrando até os ossos. Thomas ajustou seus sapatos de neve, apertou as luvas e seguiu em direção às margens do Lago Sar, um lago congelado conhecido por seu gelo traiçoeiro e imprevisível. O gelo era branco opaco, marmorizado com finas rachaduras como teias de aranha. Cada passo ecoava como um desafio ao próprio inverno. À medida que avançava lentamente, sondando a superfície frágil de sua vara, seu olhar foi atraído para uma forma escura e imóvel, quase irreal naquele mundo monocromático. Aproximando-se cautelosamente, descobriu um lobo, meio aprisionado no gelo que o prendia firmemente. Seus profundos olhos âmbar buscando desesperadamente um sopro de vida. O corpo da fera parecia quebrado, congelado, como se estivesse congelado entre a vida e a morte. Thomas sentiu uma pontada no peito. Não era apenas um animal, era uma criatura lutando contra a inevitabilidade esmagadora do inverno. Sem pensar, deslizou de bruços, esticando os braços com cuidado para não romper o gelo. A tensão em seus músculos aumentava à medida que se aproximava do lobo, sua respiração formando pequenas nuvens no ar gelado. Com infinita paciência, ele quebrou delicadamente o gelo ao redor da cabeça do animal, sentindo sob os dedos o frio mortal que quase o levará embora. Agarrou o pescoço trêmulo do lobo e, usando toda a sua força, puxou-o lentamente em direção à margem. O lobo exausto não resistiu. Seu corpo frágil deixou-se carregar, como se tivesse aceitado a ajuda oferecida. De volta à cabana, Thomas acendeu uma fogueira potente, o calor trazendo uma promessa de vida contra o frio cortante. Deitou o lobo sobre um cobertor velho, examinando cada ferimento. Uma pata quebrada, arranhões profundos no flanco e aqueles olhos âmbar que pareciam carregar uma inteligência insondável, quase humana. Thomas ficou ali em silêncio, sentindo uma estranha conexão crescendo entre eles. Por vários dias ele cuidou do lobo com uma devoção quase religiosa. Todas as manhãs trocava as bandagens, preparava a carne que derretia lentamente e às vezes, sussurrava palavras que não diria a um simples animal. O lobo nunca rosnou, não demonstrou agressividade. Observava Thomas com uma serenidade perturbadora, como se compreendesse cada gesto, cada pensamento. Então, certa manhã, quando a luz timidamente rompeu as nuvens pesadas, o lobo se levantou, frágil, mas digno. Saiu da cabana em silêncio, parou por um instante na orla da floresta e lentamente se virou para Thomas. Seus olhares se encontraram, e Thomas sentiu um peso se afastar do peito. Então o lobo desapareceu, engolido pelas sombras mutáveis das árvores. Thomas, marcado pelas cicatrizes invisíveis de sua vida passada, pensou que nunca mais veria a criatura. Mas ele estava errado. 3 semanas se passaram desde que o lobo desaparecera na floresta. A neve derretia lentamente, revelando sob seu manto gelado os primeiros tufos de grama amarelada e ressequida pelo inverno, enquanto riachos emergiam de seu torpor congelado murmurando baixinho pela floresta. Thomas, ocupado com as tarefas diárias da cabana, sentiu uma presença estranha que parecia habitar toda a floresta. Algo havia mudado, um frio difuso que se insinuava no ar e no silêncio. Certa manhã, enquanto a luz lutava para penetrar os galhos ainda nus, uma batida forte e brutal soou contra a velha porta de madeira. O som perfurou o silêncio como o estrondo de um trovão. Thomas congelou. Esse tipo de visita não era comum naquele canto remoto.
Com o coração batendo mais rápido, ele se aproximou lentamente. Ele abriu a porta e revelou uma figura envolta em uma estranha capa, feita de fibras de vime entrelaçadas, como um ninho cuidadosamente tecido. A vestimenta parecia quase orgânica, viva. O capuz puxado para baixo lançava uma sombra espessa sobre o rosto do estranho, quase o escondendo por completo. Mas sua voz, quando falava, era um estrondo profundo, um som poderoso que parecia vir das entranhas da própria terra. Você, Thomas Elde. Você salvou aquele em quem não deveria ter tocado. Thomas franziu a testa, a suspeita marcando seu rosto, marcado pelo frio e pelos anos. Ele não conhecia aquele homem, mas suas palavras o atingiram com uma força estranha. Do que você está falando, velho? Eu o encontrei quase morto. Era um lobo. Um silêncio pesado se instalou, repleto de uma tensão palpável. O estranho, com uma lentidão quase cerimoniosa, enfiou a mão sob o casaco e tirou um objeto que imediatamente cativou o olhar de Thomas. Uma garra negra como carvão, brilhando com uma luz estranha. Maior que a de um urso, afiada como uma faca, exalava uma aura misteriosa, quase sobrenatural. O coração de Thomas disparou. Um arrepio percorreu sua espinha, deslizando sob sua pele como uma lâmina invisível. Não era um lobo. A voz do homem tornou-se mais baixa, grave, cheia de um peso ancestral. E a dívida está selada. Ele fez uma pausa e o silêncio se adensou ao redor deles. Você será convocado. Prepare seu coração. E sua alma. Sem esperar por uma resposta, ele se virou. Seus passos calmos e seguros mergulharam na floresta. Em poucos segundos ele desapareceu entre os troncos escuros, deixando Thomas sozinho, de frente para a porta aberta do mistério. Naquela noite, Thomas foi atormentado por um sonho de rara intensidade. Encontrou-se à beira do lago congelado, com o ar cortante e cristalino. Mas desta vez não era mais um lobo que ele estava tirando do gelo, mas um homem. Nu, coberto de tatuagens antigas e negras, desenhando símbolos esquecidos há milênios em sua pele. Seus olhos âmbar brilhavam com um fogo interior, perfurando Thomas com um olhar ardente e imóvel. O homem estendeu os braços em sua direção, e uma voz ecoou das profundezas. Você despertou que deveria permanecer adormecido. Nos dias seguintes, Thomas sentiu que a floresta estava diferente, quase viva. Os animais fugiam, como se estivessem assustados com uma ameaça invisível. As árvores imóveis pareciam observá-lo, com seus galhos estendidos em sua direção como se o alertassem. Na casca dos velhos pinheiros ele descobriu estranhos símbolos gravados como runas antigas, emergindo um pouco mais claramente a cada dia. No oco do vento gelado, ele percebeu sussurros quase inaudíveis, uma respiração que envolvia sua mente, despertando uma consciência esquecida. Então, uma noite, quando o céu já estava escuro devido a uma tempestade iminente, eles chegaram. Figuras surgiram na orla da floresta, vestidas com peles de animais, suas peles desgastadas esvoaçando ao ritmo de um hálito selvagem. Nem inteiramente humanos, nem inteiramente animais, seus olhos brilhavam na noite com uma luz sobrenatural, algo entre brasas e gelo. Seus rostos, quase invisíveis sob os capuzes, exibiam marcas tribais, sinais de um antigo pacto. Eles cercaram a cabine em silêncio solene, a atmosfera carregada de uma tensão quase palpável. Um deles deu um passo à frente, com a voz rouca como um vento carregado de sombras. Ele escolheu você. Thomas, com o machado agarrado na mão, encarou o estranho com um olhar duro e desafiador. Quem? Ele perguntou com a garganta apertada. Aquele que você salvou. O príncipe esquecido do nosso povo. Você despertou um pacto antigo, selado por homens e espíritos. Você quebrou a lei do silêncio. Agora você deve pagar. Ele mal teve tempo de responder quando o chão sob seus pés cedeu de repente, como se tivesse sido engolido por um abismo invisível. Thomas abriu os olhos lentamente. Encontrou-se em um mundo estranho, cheio de profundidade e mistério, um lugar onde a luz parecia brotar das próprias raízes que se aprofundavam na terra. Ao seu redor, as paredes ásperas da caverna estavam cobertas de trepadeiras e raízes luminescentes, emitindo um brilho azul suave, mas irreal, como um céu noturno subaquático. O ar era fresco, carregado com o cheiro úmido de musgo e madeira velha, e um zumbido baixo parecia vibrar sob seus pés, ressoando com seu próprio coração. No centro desta vasta caverna, um trono esculpido em um bloco de gelo translúcido aguardava. Neste assento majestoso, sentava-se a criatura que ele havia salvado, o lobo transformado em homem. Alto e poderoso, ele usava um manto de peles cinzentas que ondulava como uma nuvem de sombras. Seu rosto nobre e selvagem era iluminado por olhos âmbares incandescentes, perfurando a escuridão como duas brasas vivas. O rei lobo encarou Thomas com um olhar intenso e insondável.
Sua voz, profunda e grave, ecoou pela caverna como um eco antigo. Você me salvou. Mas não sabia que meu povo o observava há muito tempo, escondido nas sombras. Seu ato violou uma lei sagrada, aquela que separa o mundo dos homens dos espíritos. E no entanto, você é digno. Thomas estreitou os olhos, sua mente cheia de perguntas. Digno de quê? Perguntou ele, com a voz trêmula, entre o desafio e a esperança. O rei lobo levantou-se lentamente, seus movimentos imbuídos de uma graça selvagem. Aproximou-se, o gelo sob seus pés rangendo levemente. Digno de ver o que os homens esqueceram, continuou ele. De sentir o que o seu mundo traiu. O frágil equilíbrio entre o humano e o selvagem, o visível e o invisível, o passado e o futuro. O silêncio se instalou novamente, pesado e solene. Então ele acrescentou: você não vai morrer aqui, Thomas. Mas você tem que escolher. Tomé sentiu o peso dessa promessa, tão pesado quanto uma montanha. Escolher o quê? Ele sussurrou. Esqueça o que viu e retorne à sua vida anterior, cego e surdo aos sussurros do mundo, ou fique ao nosso lado, entre mundos, e vigie conosco os equilíbrios quebrados. Torne-se um guardião, protetor de segredos esquecidos. Sem fôlego, Thomas olhou ao redor. Sua vida anterior, simples e isolada, de repente pareceu insignificante em comparação com esse chamado profundo, antigo, quase primitivo, que despertava dentro dele. Uma chama muito extinta, uma voz interior, ressoava novamente. Ele se ajoelhou, seu olhar erguido em direção ao rei lobo, seus ombros retos apesar do cansaço de sua alma. Mostre-me, ele disse firmemente. Os anos passaram como um sopro no tempo. Thomas desapareceu do mundo dos homens, imerso nos mistérios da floresta e dos reinos invisíveis. Alguns contaram ter visto, em noites claras, um lobo gigantesco com olhos humanos rondando perto das fronteiras entre os mundos. Uma silhueta fulva e luminosa que o observava incansavelmente. Outros sussurravam que ele havia se afogado no lago congelado, arrastado pela vingança de forças ancestrais. Mas a verdade mais profunda era esta. A floresta de Silvara recuperou a paz. Os ventos suavizaram, as árvores cantaram com mais doçura. Aqueles que vagavam em suas profundezas, se carregassem consigo a pureza de intenção, sempre encontravam o caminho, guiados por uma presença invisível. Pois um guardião agora vigiava entre os troncos, um homem com barba grisalha e olhos âmbar, meio homem, meio espírito, filho de pactos antigos e equilíbrios sagrados. Aquele que pagou sua dívida. Aquele que encontrou seu lugar.